Olá, pastor Jonas, pastor da Igreja Batista da Esperança. Continuamos falando sobre família nesse mês de maio e essa semana eu quero pensar com vocês sobre a importância de um acordo ou de um propósito definido para o casal, para a família, para poder caminharem bem. A importância de se ter propósitos definidos ou um propósito definido para a caminhada ser bem sucedida. Amós, capítulo 3, versículo de número 3, um texto bem conhecido. Eu vou ler, diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Algumas perguntas e o exemplo é esse texto, não necessitam de respostas porque a resposta já é óbvia. Não podem duas pessoas caminharem juntos se não houver entre eles acordo. Não, pelo menos não por muito tempo, né? Ou não de forma bem sucedida. E essa ideia para o casal, para a família, é de suma importância. É essencial se ter acordo, se ter um propósito claro. Porque quando se tem propósito, não se perde energia em coisa desnecessária. Quando se tem um propósito, a gente evita de desviar a direção. A gente caminha sem tirar o olhar do alvo. Então, é de suma importância a gente ter um propósito definido para a gente não perder a energia com coisa desnecessária. A pergunta é, o texto bíblico pergunta, poderão dois caminharem juntos se não houver entre eles acordo? E acordo, o objetivo, o alvo, alguma coisa do tipo? A resposta é não. Porém, há de se reconhecer que muitos casais permanecem juntos, estão juntos, muitas famílias caminham juntos, sem um propósito claro. Às vezes um caminha para um lado, outro para outro. Essa tem sido uma realidade, infelizmente, de muitas famílias. Às vezes o próprio casal, os cônjuges, eles não comungam da mesma direção, da mesma ideia, do mesmo propósito. Então tem sido essa uma realidade. Porém, é uma realidade. Porém, a jornada é bem mais difícil. A jornada não é leve, a jornada às vezes não é tão prazerosa, Às vezes tem algumas coisas que poderiam ter sido evitadas ou serem evitadas se houvesse um propósito ali entre ambos. Então, a jornada não é a mesma coisa. Então, alguns casais descobrem esse propósito, de caminhar na mesma direção, de ter um objetivo definido, para poder seguir naquela direção. Alguns casais descobrem isso já, às vezes, bem tarde. Às vezes os filhos já têm crescido, e aí que eles então descobrem essa dádiva, esse princípio, esse benefício, e eles se alinham e começam a caminhar na mesma direção, e desfrutam desse princípio, desse benefício. Outros casais descobrem bem cedo isso, e desfrutam desde cedo, de caminhar na mesma direção, de comungar da mesma ideia, de trabalharem pela mesma coisa, de focarem no mesmo objetivo. Então, aqueles que começam mais cedo acabam desfrutando bem mais desse prazer, desse princípio, desse benefício. Mas quem começa a viver esse princípio, cedo ou tarde, não quer mais abrir mão. Não quer mais abrir mão. É muito bom caminhar com alguém na mesma visão, com o mesmo propósito. É muito bom. Em todas as áreas da vida, quando você encontra alguém que comunga da mesma ideia, que vocês partilham dos mesmos sonhos, é muito bom. Isso é prazeroso. Imagina o cônjuge, imagina na família isso acontecendo. Então a pessoa não abre mão de jeito nenhum. Então, vamos para a prática desse pensamento. Quando que faz a diferença caminharem duas pessoas com o mesmo propósito? Quando na vida, e sobretudo enquanto casal, quando que faz a diferença? Ou como que faz a diferença? Eu vou pontuar 2 ou 3 coisas para vocês aqui rapidamente. Quando estamos desanimados. É interessante que no desânimo, Deus sempre preserva um. É muito raro desabar, ou desanimar os dois. Às vezes um dos pares, um dos cônjuges desanima, mas o outro permanece animado. E faz a diferença porque aquele que está animado ergue o outro. E Deus sempre preserva um. Sempre foi assim a trajetória de Deus com o seu povo. Ele sempre preserva um. Eu acho isso muito rico, muito interessante. E comigo tem sido assim. Então, às vezes, o esgotamento, o cansaço, o desânimo, mas um anima o outro. Então,
faz a diferença caminhar com o mesmo propósito, com o seu companheiro, com a sua companheira. Quando você desanima, o outro alerta, o outro anima. Mas também faz a diferença, 2, quando começamos a trocar as nossas prioridades, ou a sabotar as nossas prioridades. Isso é muito comum. A própria rotina da vida faz isso com a gente. E aí é interessante que um lembra o outro. Qual a razão de estarmos aqui? Isso acontece comigo constantemente. Ei, você foi chamado para isso. Ei, acorde. O seu propósito é esse. Isso é muito rico. Então faz a diferença quando estamos desanimados. Faz a diferença quando a gente começa a trocar as nossas prioridades. E terceiro, faz a diferença quando os fardos ficam pesados. Há dias muito duros e vocês sabem disso. Nem sempre os dias são fáceis. Nós enfrentamos dias difíceis. Mas perceba que quando um está perdendo a energia, o outro está cheio de vigor. O outro está animado, o outro está empolgado. E tem sido assim, eu sou testemunha disso. Tanto pessoal como vendo, acompanhando pessoas, né? Então nos dias difíceis, em época de fardos pesados, duros fardos, sempre há um que transmite energia, que transmite ânimo ao outro. Eu poderia aqui ficar falando de N coisas, de como que é e como faz a diferença caminhar com alguém no mesmo propósito, mas nós não temos tempo para ficar esboçando isso. Vamos então terminar pensando da seguinte forma: se você perdeu o propósito, porque pode ser que isso tenha ocorrido, é mais comum do que a gente pensa, se perder o propósito e começar só a sobreviver. Mas se você perdeu o propósito, se vocês perderam o propósito enquanto casal, enquanto família, voltem, ainda há tempo. E se você já não tem desfrutado da força que é ter o seu cônjuge ao seu lado, por favor, comece a desfrutar disso. Isso é um privilégio, isso é uma força que Deus deu a você. Meu irmão, minha irmã, desfrute disso. Amigo, minha irmã, desfrute disso. É uma força que Deus te deu, sabe? Para dias difíceis. Deus te deu isso. Então desfrute disso. Se vocês perderam o propósito da caminhada, voltem, ainda há tempo. Eu queria animá-los sobre isso. Você, filho, se de repente você perdeu o propósito da caminhada com seu pai, você, pai, perdeu o propósito da caminhada com seu filho, ainda há tempo. Volte. Inclusive é o tema do mês na Igreja Batista da Esperança. Ainda há tempo de lutar por sua família. Então, se vocês perderam o propósito, voltem a Ele, ainda há tempo. Porque se você viver sem essa bênção, você está perdendo uma grande força que Deus te deu. Voltem a caminhar juntos com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Deus abençoe grandemente a sua vida. Caminhe junto com o seu companheiro, caminhe junto com a sua companheira, caminhe junto com os seus filhos na mesma direção.